Meus amigos, iniciamos mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Hoje o tema, Espiritismo. Nosso convidado para falar sobre esse tema é José Aparecido de Felipe Antônio. Se a gente disser Felipinho, é mais tranquilo. Ele tem 66 anos de idade, bacharel em Direito pela UNAERP, a turma de 1982, muito conhecido aqui em Orlândia porque trabalhou durante 18 anos na Comove. Atualmente é consultor especialista no ramo de seguro de vida personalizado e sucessão empresarial. Ele iniciou no Espiritismo em 1995, portanto há 28 anos, e foi justamente no Centro Espírita mais antigo, Seara do Mestre. Felipinho, um prazer muito grande recebê-lo aqui, e a gente gostaria, claro, no início do nosso bate-papo, da nossa entrevista, que você situasse desde quando existe o Espiritismo. Ele é recente, ele tem uma idade maior. Quanto tempo que nós temos o registro da primeira existência do Espiritismo em todo o mundo? Tarciso, também quero, antes de responder a pergunta, agradecer a oportunidade. Estou aqui falando com um amigo, então me sinto muito em casa com relação a isso. E também quero fazer uma ressalva aqui, como o Espiritismo não tem hierarquia nenhuma, estou hoje presidente da Casa Espírita Chico Xavier, falo por ela, vou mencionar outras casas que tenho amizade e convivo com elas, mas não falo por elas diretamente, tá? Porque não tenho essa procuração para falar por eles. Mas do Espiritismo eu posso falar. Mas a gente sabe que você é um estudioso da matéria, por isso que você está aqui conosco com muita alegria e obrigado pelo prestígio de ter aceito o nosso convite, Felipe. Teimoso, né? E modesto, como desde sempre. Tarciso, o Espiritismo começa em 1857 na França, né? Quando é promulgado o primeiro livro, é o Livro dos Espíritos, né? E ele chega no Brasil em 1860, já praticamente brotou junto. E quem foi esse escritor que lançou esse livro? Allan Kardec foi quem, na verdade, codificou a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é obra de um homem, ela é obra dos espíritos. Ele só cuidou apenas de codificar, quer dizer, de separar os temas, colocando, agrupando de acordo com a finalidade de cada um, porque ele tinha essa qualidade. Ele era um professor, já tinha ditado mais de 20 livros na França, ele era um poliglota, falava, além do francês, mais 5 línguas, fluentemente. Ele falava alemão, falava o italiano, falava espanhol, falava o inglês e falava também a língua holandesa, né? Neerlândia, que é os Países Baixos. Então ele dominava tudo isso, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa onde aqueles livros que ele tinha publicado até aquele momento eram utilizados nas universidades da França, nas escolas, como livros didáticos, na área de química, física e tinha mais uma lá que eu não me lembro agora, química, física e gramática, né? Então era uma pessoa muito qualificada, muito trabalhador e muito querido. Ele recebe um convite, naquele momento na França, em 1850 e uns quebradinhos, acontecia ali um fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes. Então era um fenômeno que era um lugar de lazer. As pessoas iam nos salões e ali eles colocavam as mãos em cima da mesa e começavam a fazer perguntas para a mesa. E a mesa respondia. Claro que não com palavras, né? Mas bolaram lá uma forma. É como se fosse um código. Sim, bate uma vez, não bate 2 vezes, só para entender como é que é isso. Então eles perguntavam coisas triviais e banais, tipo, o fulano vai casar, o Tarciso vai mudar de Orlândia. Ele dizia, tá, sim. O Tarciso vai fazer outro curso? Tá, não. Então eles respondiam essas coisas que não tinham nenhum valor naquele momento. Mas como virou uma febre, como tudo acontece, né, quando começa, o Kardec é convidado por um amigo dele, que é o Fortier, que era um estudioso de magnetismo. E convida o Kardec para ir lá ver. E o Kardec não quer ir. O Kardec realmente não está topando isso porque ele não acredita nisso, ele é muito cético. Mas o cara amigo dele vai lá, convence ele e ele acaba indo. E chega lá, ele fica intrigado com aquilo, porque no primeiro momento parecia uma fraude. Então, como ele era uma pessoa investigativa, ele queria ter certeza daquilo que ele estava fazendo, então ele começou a procurar se não tinha ali um fio, alguma coisa que tivesse propiciando aquilo. Naquele momento um fenômeno, né? Quando ele viu que não tinha, ele se despertou para aquilo, ele quis saber um pouco mais. Então ele começa a pesquisar isso
E aí ele tinha ali mais ou menos uns 10 médios, porque depois eu vou explicar o que é o médio, né? Esses médios é o que fazia a intersecção com o plano espiritual e trazia as mensagens. Quem eram esses médios? Então tinha mais de 10, a gente destaca aqui 3 que são bem interessantes por causa da idade, 3 mulheres, né? Uma de 14, uma de 16 irmãs, Baldan, a Júlia e a Caroline Baldan, e tinha uma outra que era uma outra moça de 19 anos, que também era uma médium. Então, dentro dessa corrente, a mulher participou desde a criação. Sim, até porque ela era um instrumento só, né? Um instrumento de comunicação, não estava ali tratando de ser homem ou mulher. Estava tratando de alguém que tinha aquele dom, entre aspas, aquela qualidade que trouxe com ela no nascimento, de fazer o intercâmbio com o mundo espiritual. Porque então, o médium é isso. Então, nesse aspecto, essa doutrina, que poderemos chamar de kardecismo, ela nasceu a partir desse movimento. Chegou a ser escrito um livro, conforme você já disse, chegou esse livro ao Brasil. Como foi essa expansão? Né? Porque hoje em dia você tem a tecnologia, as coisas se expandem muito rápido. Como é que uma ideia, né, esse pensamento que nasceu na França pôde se proliferar pelo mundo afora e de que maneira ele chegou ao Brasil? Pois é, o Brasil é o maior país católico do mundo, né? Perfeito. O que acontecia naquele momento? Na época do iluminismo na França, tinha os movimentos, estavam acontecendo muitas coisas, muita descrença nas questões espirituais, tinha todo esse problema. E quando aconteceu esse movimento, um jornalista brasileiro, ajudado por um outro francês que fez a tradução para ele, trouxe para o Brasil uma cópia do Livro dos Espíritos. E fundou a primeira casa espírita em 1860, em Salvador, na Bahia. 1860? 1860. Então é jogo rápido, né? Jogo rápido. Começou em 1854, 6 anos depois chega ao Brasil. Para você ter uma ideia, só para a gente falar aqui, o Kardec, quando conheceu essa doutrina, tinha 53 anos, ele faleceu com 65. Olha o que ele fez em apenas 15 anos, porque ele lança o Livro dos Espíritos em 57. Eu estou na doutrina 28. Eu não entendi toda a obra ainda, porque eu estou estudando ainda. E ele fez tudo isso em 15 anos. Né? Então você vê que, na verdade, quem estava fazendo a obra não era o Kardec, eram os espíritos. E aí que está a grande mensagem de tudo isso. Só que quando isso começou a criar corpo, incomodou muita gente. Então, já Quem eram os incomodados da época? Sempre a religião católica, porque via ali como um invasor natural do sistema, ou que fosse lá blasfemando contra Deus, ou plantando ideias que não fossem de acordo com o pensamento, os dogmas da igreja naquele momento. Então tudo isso impossibilitou, de certa maneira, criou um impasse ali, mas tudo que tem que acontecer, acontece com a vontade ou não do homem, ela vai acontecer. Houve até um episódio, Tarcísio, em 1860, porque em 1857 o Kardec lançou a primeira edição com 501 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. A segunda edição, em 1860, já vieram com 1019 perguntas e respostas, já veio mais ampliado. Então ele fez o quê? As perguntas, mas as respostas sempre dos Espíritos. Não tem resposta do Kardec no Livro dos Espíritos. Agora, efetivamente, chegou ao Brasil e quem foi o porta-voz de trazer isso? Pessoas que viviam na França com essa nova onda, que, impulsionados por isso, regressaram para o Brasil e trouxeram essa mensagem? Seria isso daí? Na verdade é o seguinte, o Brasil tinha naquele momento, tinha lá os barões aqui, né, que tinham dinheiro, mandavam seus filhos estudar na Europa. Eles iam para a França, para Portugal, e lá eles criaram lá um relacionamento com o pessoal que estava lá e começaram a ter essas ideias. Como aconteceu com o Santos Dumont, que voou lá pela primeira vez, como aconteceu, por exemplo, com a maçonaria, que veio para cá trazida por essas pessoas que viram a ideia e trouxeram, como aconteceu com o Espiritismo, que viram aquele movimento todo. E aí, em 1860, só para dar um toque ali, a igreja, através do seu concílio ali, dos seus mandatários maiores, achou que aquilo era uma coisa que estava importunando demais e resolve fazer uma fé pública na praça de Barcelona e queima 300 livros espíritas em praça pública. Tempo de Inquisição, isso? Tempo de Inquisição. Quando eles fazem isso, eles fizeram uma grande propaganda para o Espiritismo. Porque o Kardec chamou a atenção de todo mundo e todos queriam saber, porque o Kardec já estava recebendo, além das informações daqueles médios que trabalhavam com ele recebia, ele se comunicava por carta, em algumas viagens inclusive, com todos os países que ele tinha condição de falar a mesma língua. Agora, Felipe, nessa linha de raciocínio, o Espiritismo pode ser encarado como uma religião, uma dissidência? O que é, na verdade?
Uma pergunta objetiva. O pensamento espírita é uma religião? 3 pilares. Pensamento espírita. Quais? Primeiro, ele começa como uma filosofia. Quando você pega o livro dos Espíritos, está escrito lá, filosofia espiritualista. Esse foi o primeiro passo. Não estava se falando de religião naquele momento ali. Estava se falando de uma coisa diferente. Depois ele vai para a questão científica, porque ele começa a trabalhar dentro das regras que são necessárias para montar o que ele queria. Então ele usa toda a técnica que ele tinha naquele momento e trata isso como ciência. E ele coloca, inclusive, dentro da obra, que se a ciência provasse que qualquer daquelas informações estivessem equivocadas, que valeria a ciência. Ele teve esse cuidado. E aí, em 1860 ainda, fazia 3 anos que ele tinha editado o livro, o primeiro livro, o que acontece? Ele, numa manifestação pública, numa palestra, ele traz, alguém pergunta e ele responde, sim, o Espiritismo é uma religião. Por quê? Porque ele já está escrevendo ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, quem lê o título não sabe o que está falando, mas o que é Evangelho segundo o Espiritismo? Criaram um Evangelho? Não, é o Evangelho de Jesus, segundo a orientação dos Espíritos superiores. E essa dicotomia, católico pode ser espírita, o espírita pode ser católico e vice-versa? Para o espírita, qualquer um é bem aceito na casa, a qualquer momento, e não tem nenhuma necessidade de ficar. Ele vai e volta porque ele tem liberdade para fazer o que quiser, porque isso Deus deu para cada um de nós. Para o catolicismo não aceita, evidentemente, porque vê como talvez uma blasfêmia, talvez uma infidelidade, porque a igreja é cheia de dogmas, né? Eu respeito muito a igreja, porque a minha base foi na igreja católica e eu era praticante. Sim. Fui coordenador de jovens, tive muitos movimentos na igreja. Mas o que acontece? Você tem lá os dogmas, você tem os sacramentos. No espiritismo não tem nada. Nada, zero de sacramento. Não tem casamento no espiritismo. Já fui convidado para fazer casamento, mas não para fazer casamento, para fazer uma oração. Você pode fazer uma oração no meu casamento? Eu vou. Quando eu chego para fazer oração, a noiva está vestida de noiva, o cara está de terno e vira um casamento, mas não pode ser um desserviço para a doutrina. Porque a doutrina veio se despir disso. Por quê? Porque o homem vem fazer o que no planeta aqui? Evoluir. Foi isso que a gente aprendeu. Se você vem evoluir, para que você vai ficar arrumando dogmas para te controlar? Porque o dogma não te satisfaz muitas vezes. Aquela pessoa que questiona fala, peraí, muitas informações que você depois tem com a vinda com as orientações dos espíritos, você começa a fazer uma análise com base nas orientações dele também do Evangelho de Jesus, você vê que a gente fez interpretação equivocada. Muito materialista, muito voltada para o poder do homem e não para Deus. Pegando esse gancho, apenas lembrando a você que está aparecendo aí na tela o QR Code. Você aproxima o celular, faça inscrição também no nosso WhatsApp, faça também a adesão ao nosso canal. E é claro, a gente quer ter com você esta interatividade. É muito importante que você participe conosco aí, recebendo um testemunho como esse que o Felipe está nos trazendo sobre a doutrina espírita. Agora, há hierarquia dentro da estrutura espírita? Nenhuma. No Brasil, tem o coordenador? Não tem. Lugar nenhum não tem. A doutrina é dos Espíritos. Então, nós seguimos o livro dos Espíritos, a gente estuda o livro dos Espíritos. Questões patrimoniais dentro da igreja, como é que se resolve? Não é a igreja, né? Igreja, perdão, dentro do centro. Perdão, o que tem é a Federação Espírita, mas você não manda dinheiro para a federação, você não cumpre nenhuma regra dela. Existe a Federação Espírita, então estão lá os nossos irmãos, aqueles palestrantes, aquelas pessoas mais desenvolvidas, mais aplicadas, enfim, ajudando a disseminar, né, a levar a mensagem, que é a mensagem da doutrina espírita, que ela é libertadora e consoladora. Essa foi a mensagem, que era uma mensagem que foi prometida por Jesus. Então, né, o que acontece? Nós temos ali 3 situações que a gente precisa analisar. Aí o que acontece? Se eu começo a colocar a liderança que a gente tem aqui é jurídica. Por quê? Para ter uma casa eu preciso ter um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário. Só isso. Para atender as necessidades do Estado, da questão jurídica, né? Não da questão espiritual. Na questão espiritual, eu fui presidente da Casa Espírita Seara do Mestre, comecei lá. Eu fui 2 mandatos lá. Eu fui em 2001, 2002, depois eu pulei 4 anos e continuei na casa, claro. E fui na sequência de 2006 e 2007. Então fui presidente no Seara do Mestre, estou presidente agora no Francisco de Assis e participo no NEFA. São 3 casas, por quê? Porque eles me convidam e eu vou para falar do Evangelho, sempre para falar do Evangelho, ou alguma palestra sobre algum tema. Qual a ligação que nós temos entre essas 4 casas?
de amizade, de respeito, de carinho. Então não é um contra o outro. Não tem que pagar uma mensalidade. Não tem que ir com roupa X ou Y. Não tem. Então a pessoa que chega na casa, ela é aceita de qualquer maneira. Não importa o que ela faz e o que ela pensa. Uma coisa que me chama a atenção, vocês também têm essa pegada de filantropia. Sim. Eu sei, por exemplo, domingo de manhã, perto aqui da minha casa, uma fila de pessoas necessitadas que vão se socorrer também. Sim. Então, além dessa questão espiritual, é discutida também eventuais ajudas à comunidade. É uma forma também da entidade participar disso, né, Felipe? Sim, Eu sei que vocês não gostam que divulga, mas é uma realidade isso, não? É uma necessidade, porque na verdade os Espíritos disseram para nós o seguinte: a gente fala da salvação, todo mundo quer se salvar. O que é salvar, né? Primeiro precisa saber o que é salvar, né? Salvar o que é? O cara está morrendo afogado, você salva ele? Não é. Salvar se você evoluir, você se transformar, você eliminar vícios por virtudes, trocar vícios por virtude. Você ser melhor a cada dia. Isso é se salvar. Deixar de fazer coisa errada para fazer coisa certa. Aí você está se salvando. Mas como é que você ganha pontos, vamos dizer assim, como matéria evolutiva? Além de você ter conhecimento, estudar para não fazer besteira, você tem que fazer caridade. Então o Espiritismo está fora da caridade, não há salvação. Agora, em termos de graduação, né? Médium, como é que é o status de uma pessoa que está dentro do centro? Tem pessoas que têm uma capacidade, nascem com essa capacidade de ser, talvez a expressão seja forte, possuída por alguma coisa. Me explica tecnicamente esses graus de mediunidade que existe dentro do pensamento espírita, Felipe. O pensamento espírita ele coloca para nós assim: primeiro, Deus criou o homem simples e ignorante, todos iguais, simples e ignorantes, e deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quisesse. Como se dissesse, vai lá e cresça. Então a gente está caminhando já faz bastante tempo e tudo evolui, né? No universo tudo evolui. Evolui aqui os planetas, o sistema, evolui o ser humano, evolui tudo. Então você vem para evoluir, faz parte do processo, é um determinismo de Deus para tudo. Então do mesmo jeito que o ser humano começou lá, na mesma linha. Sabe quando tinha no parque criança que tinha aquele brinquedo que você soltava aquelas bolinhas de vidro, de gude? Né? Lembra? Você soltava lá 4, 5 bolinhas, ele ia descendo, batendo nos preguinhos assim, cada um caía num buraquinho? Vamos imaginar que cada um fez uma opção, cada um vai cair no buraquinho? Então quando a gente está junto, nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Então você trouxe uma bagagem das suas outras experiências. Não dá para você explicar hoje a diferença numa família que tem 2 filhos perfeitos e um totalmente com problema. Por quê? A resposta que tinha era Deus que quis. Mas espera aí, por que Deus quis isso? Vamos perguntar, por que Deus quis isso? Não tem lógica. Ah, mas é para castigar. Mas castigar quem? Para castigar a 3ª, 4ª geração? Porque os pais erraram, tinha esse pega. Não justifica isso. Então, a gente começou a entender o seguinte: nasceu livre, simples, ignorante. E faz o que quiser. Está acontecendo 2 guerras aí. Por que Deus não impede essas guerras? Ele pode. Deus cria constantemente. Estava lendo agora recentemente, existe uma expectativa no universo, né, pela cosmologia, aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Será que nós estamos pensando que nós somos a vida que tem na Terra? É só isso? Não tem mais nada? Então quando eu chego na Terra, um tem mais propensão para isso, outro tem mais para aquilo, é porque ele traz uma bagagem. Então tem o camarada que já foi padre, já foi prisioneiro, já foi mulher, tem tudo isso. Agora, aquela pessoa que foi homem. Mas existem pessoas que têm essa capacidade, né? Porque ele tem uma bagagem das outras experiências. E nessa história de bagagem, eu fiz uma pesquisa, eu posso concluir que o Allan Kardec foi o Pelé da doutrina, e com certeza, aqui no Brasil, Chico Xavier é o cara nesse segmento. Como é que se explica um fenômeno dele ter sido o que ele representa da doutrina espírita no Brasil? Ele é o grande nome da história do Brasil dentro da própria filosofia espírita, Felipe? Do Chico? Sim. O Chico Xavier foi a maior expressão do espiritismo na questão Ele era um filântropo, ele era uma pessoa muito humilde e ele nasceu dentro da Igreja Católica, ele nasceu católico. Na verdade, segundo a espiritualidade, depois que teve algumas informações que vai chegando, né, você vai lendo, vão sendo passadas, ele foi escondido pelo plano espiritual dentro da Igreja Católica. Porque o que acontece? Nós temos aqui hoje, segundo as informações dos espíritos, 8 bilhões de seres encarnados. Temos 3 vezes mais de seres desencarnados. Aproveito o gancho
e me fala dessa teoria da questão da encarnação. A pessoa não morre no Não pensamento de vocês. Não morre. Aproveita o gancho, você vai falar do Chico Xavier, mas é importante a gente entender que há esse debate com a Igreja Católica, a questão de que a pessoa não morre, ela desencarna e depois espera para ser encarnada novamente. Essa é a teoria que vocês defendem? Espera entre aspas, ela continua evoluindo de alguma maneira, aprendendo, se preparando para voltar, tá? Ninguém para. Aquele pensamento que a gente recebeu de que quando você morre, você vai para o céu, vai ficar lá sem fazer nada, isso não existe. Porque se Deus está criando 2 trilhões de galáxias, cada galáxia tem de 300 a 500 bilhões de estrelas, peraí, não estou falando nem de planeta mais. E segundo, voltando, só 5% foi descoberto até agora? Então estão se falando de multiverso? Peraí, por que eu vou morrer e vou ficar lá e uns vão morrer e vão para o inferno? Por que Deus me criou, Ele me ama, Ele é meu pai e Ele vai me dar uma pena eterna, vai me colocar para queimar no fogo do inferno? Então essas coisas foram indagando. Então você pega lá, cada um tem um potencial e chegou agora, o Chico tinha o potencial dele, agora o Chico, ele teve outras experiências para trás disso, certo? Mas nessa experiência que ele teve atual, ele ajudou gente pra caramba. Ele escreveu 459 obras, foi publicado em mais de 50 milhões, essas foram editadas para outros países. Ele atingiu, parece que foi editado em 30 países essas obras. Então olha como está caminhando isso, né? Todo esse trabalho que ele fez, só de cartas recebidas, mais de 10 mil cartas. Recebidas para ajudar uma mãe que estava desesperada, alguém que perdeu um filho, que perdeu o pai, que perdeu um irmão, que não conseguia aceitar aquilo. Recebia mensagem do filho, do pai, do irmão, dizendo: papai, estou aqui, ó, seu apelido era tal, ninguém sabia disso, só você morava, lembra daquele negócio? Só ele sabia. Lembra que a gente trombou lá e machucou o nariz? Só nós dois sabíamos daquilo. Se um cara vem e fala para vocês, fala: pô, é o Felipe. Porque ninguém sabe dessa história. Então tudo isso ele escreveu mais de 10 mil. Então ele foi um ícone do espiritismo, né, no Brasil, porque ele foi um grande exemplo e ele é respeitado por todas as religiões. Muito respeitado. Por quê? Ele nunca feriu ninguém, ele sempre falou bem, né? Até comentando, né? Qual que é a melhor religião, Tarcísio? Boa pergunta. A melhor religião é aquela que... Normalmente é aquela que você confia ou professa. A melhor religião de verdade é aquela que transforma o homem. Não interessa qual seja, para melhor. Então não existe, na sua opinião, uma melhor religião. Qualquer religião é boa desde que ela transforme o homem para melhor. Porque se eu estou aqui para me melhorar, eu preciso que a religião me ajude. Quando ela consegue fazer isso, os nossos pais fizeram isso com a gente. Sim. Quando nós chegamos, nossos pais eram mais rigorosos do que nós somos hoje com os nossos filhos, porque eles eram mais. E nós melhoramos por conta disso. Então eles nos ajudaram a melhorar. Tudo que nós trazemos ali do passado, nós tivemos que fazer uma adaptação. Quando a gente nasce, Tarcísio, nos primeiros 7 anos, a criança ela não tem lembrança nenhuma do seu passado. Né? A não ser aqueles nascimentos muito próximos, a gente fala em média de 150 anos de reencarnar, um nascimento, um desencarne para outra reencarne, em média, por causa do número você faz uma conta de espírito desse número. Mas tem espírito que reencarna quase que simultaneamente. E tem espírito que demora 1000 anos para reencarnar. E tem espíritos que não reencarnam mais na Terra. E tem espíritos reencarnando em outros planetas. Por quê? Porque a evolução ela se dá de forma contínua. E onde vai parar isso? Ninguém sabe. Por quê? O Espiritismo explicou. Se você pergunta para todo mundo, fala: o que vai acontecer? Ninguém sabe. O Espiritismo fala: não, sim. Nós vamos ser anjos, todos nós. Mas como? Sim. Porque Deus não criou nenhum ser diferente. Ninguém tem privilégios. Esse aqui eu vou criar anjo, esse aqui eu vou criar um espírito inferior. E esse aqui eu vou criar o demônio para perturbar o espírito que está começando agora. Então ele vai ter dificuldade. Não tem lógica isso, concorda? Onde está a lógica disso? Então Deus não. Fez tudo e aí vem Jesus e fala para os apóstolos. Quando os apóstolos tentam curar lá um doente e não conseguem, Jesus fala: até quando eu vou ter que estar com vocês aqui? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Olha Jesus dando uma lição para nós, dizendo: você pode fazer o que eu faço. Já pensou fazer o que Jesus faz? Nós estamos muito longe de Jesus, mas nós podemos chegar um dia. Perfeito. Apenas um intervalo para lembrar, você está com o QR Code aí na tela, você aproxima o seu celular para poder fazer essa interatividade, esse processo de interação conosco, tá bom? Aproxime e venha conosco, é importante que nós possamos ouvir a sua opinião. Agora, um jogo rápido de alguns conceitos. Essa questão de forma efetiva. Você vê pessoas operando, você vê pessoas recebendo, outras concedendo passe. Explica para a gente como é que consiste esse trabalho dentro da atividade espírita, Felipe, que sempre há uma dúvida com respeito a essa situação.
É importante você tentar diferenciar. Aqui em Franca, por exemplo, tem uma pessoa que encarna, né, o Dr. Alonso. Traga alguma informação, que isso é uma curiosidade que a gente tem, e todos respeitam, é claro, mas é importante que você explique isso de maneira específica para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando a gente fala de caridade, o primeiro pensamento que vem é da doação de alguma coisa. Nem sempre isso é doação. Às vezes você ouvir uma pessoa é uma forma de caridade, né? Às vezes você orientar uma pessoa é uma forma de caridade. Dar uma carona para uma pessoa é uma forma de caridade. Ir na casa espírita é uma forma de caridade. Ir na igreja é uma forma de caridade. Porque quando eu vou, se eu estou falando que tem 8 bilhões de encarnados e 3 vezes desencarnados, está cheio de espírito desencarnado aqui. É o processo. É a lei da natureza. Não podemos fugir dessa história. Então o que acontece? Vibração. E aí quem vai estar comigo? Aqueles que estão vibrando no mesmo nível. Então funciona assim, quem está num nível baixo, ele tem que evoluir para chegar no nível. Se eu estou nesse nível e ele está aqui embaixo, e ele, por exemplo, eu fui infeliz em alguma situação no passado, eu ofendi essa pessoa, eu maltratei, eu matei, eu humilhei. Então ele está muito rancoroso, porque ele quer desforrar. Então eu estou encarnado aqui e ele está desencarnado aqui. Então, nessa linha de raciocínio, uma pessoa que teve uma vida pautada pela má conduta, numa outra encarnação, ele pode, entre aspas, se reabilitar, recuperar? Sim, pode se reabilitar. Isso significa que ele passaria por um processo de progressão? Na verdade é bíblico, né? Porque Deus fala assim, cada boa ação que você faz paga 100 pecados, um exemplo, né? É uma metáfora. Mas, ou seja, o que é bom é muito valorizado. Então eu vou contar uma historinha, porque essa historinha ajuda todo mundo a entender, porque não dá para falar de espiritismo em 40 minutos, é muita coisa e muita informação. Uma determinada pessoa começou a frequentar uma casa, ele era um marceneiro, uma pessoa boa, caridosa, começou a frequentar a casa e começou a fazer trabalhos mediúnicos, que é o intercâmbio com o mundo espiritual, e participava e ajudava. E um belo dia ele teve um acidente na empresa dele e cortou o dedo. Ele ficou muito frustrado com aquilo, falou, caramba, estou lendo que quando você faz a caridade, quando você ajuda, Deus te ajuda também. E, na verdade, eu não fui ajudado em nada. Eu perdi meu dedo, eu estou decepcionado com isso. E parou de ir na casa espírita por causa disso. Aí passou um certo tempo, aquilo passou um pouco, alguém vai, vamos voltar. Ele volta. E aí ele reclama por que ele tinha parado. Ele fala, aí na mensagem do mentor, o mentor fala, meu amigo, meu irmão, é o seguinte, quando você nasceu, você sabia de algumas coisas que você precisava cumprir e você colocou como uma meta sua perder o braço. Mas como você fez algumas coisas, você passou pela mesma prova de uma forma mais sutil, mais leve. Foi isso que aconteceu com você. Então você progride, sim, você pode nascer com um problema sério e voltar muito bem. Você pega, por exemplo, a Santo Agostinho, que é o doutor da Igreja Católica, que é um dos que ajudaram na montagem do Livro dos Espíritos, ele é um dos. A Santa Mônica, que era a mãe dele, tinha muita dificuldade com o Santo Agostinho, porque ele fazia muita coisa errada. Ele é um espírito evoluído. Você pega o doutor Bezerra de Menezes aqui no Brasil, que era um médico, que acudia aos pobres, ele dava o remédio, o cara não tinha dinheiro, um dia ele tirou o anel de formatura e deu para a mãe comprar o remédio para dar para o filho. No caso específico dessa pessoa é Berbel, né, que chama? João Berbel. João Berbel é o médium que incorpora o doutor Alonso. O doutor Alonso foi ex-prefeito de Franca? Foi ex-prefeito de Franca, foi médico, foi prefeito de Franca. E ele faz a tal da cirurgia espírita. No que consiste? As pessoas vão lá e como é que é esse procedimento dessa cirurgia espírita? É uma coisa maravilhosa, né? Porque é uma equipe grande de médicos, muitos médicos que trabalham com ele. Ele usa o nome do Dr. Alonso, mas ele tem uma equipe. Então, quando o médico desencarna, alguns, eles querem fazer alguma coisa. Bom, enquanto eu estou esperando eu vou ajudar os meus irmãos. Porque, Tarcísio, como nós vivemos uma fase evolutiva e por questões vibratórias, então aquilo que eu estava comentando, quem está aqui não chega, mas quem está aqui pode descer para vir falar com esse, ou desce por um descuido e se lasca aqui também, porque desceu, falou no mesmo nível. Mas tem uma coisa interessante, tudo evolui, os planetas evoluem também. Então nessa evolução, significa o seguinte, nós estamos dando a mão e recebendo a mão de alguém que está acima de nós, e ao mesmo tempo, como reciprocidade, como gratidão, vamos dar a mão para quem está chegando. É assim que funciona. Então nós somos filhos de Deus, somos co-criadores. Nós estamos aqui para ajudar. Então se eu estou bem, eu tenho que ajudar quem não está bem, para ele ficar bem. Aí todo mundo fica bem. Eu vi uma reportagem que me chamou a atenção, que ele reúne uma série de pessoas e a cirurgia ele pede para as pessoas colocar a mão onde tem um problema. E ele simplesmente, a pessoa mentaliza, ele passa,
através de um gesto, até porque ele atende 1.000 pessoas. 3.000, 4.000 pessoas por noite. Por noite? Atende de quarta e aos sábados. Aí tem todo o pessoal vai, tem alimentação para o pessoal, tudo de graça. O pessoal come, depois vai embora, recebe a medicação de acordo com a necessidade dele, tudo de graça. E quem sustenta essa estrutura, Felipe? É doação? Doações, a própria comunidade, as pessoas que vêm se tratar, às vezes voltam para trabalhar. Muitas pessoas que estão com problema e que não conseguem resolver, vão lá e resolvem o problema. Vem de São Paulo, de qualquer lugar. Resolve o problema, aí ele fica tão grato, tão assim feliz com aquilo, que ele começa a ficar frequentando e vira um trabalhador da casa. Porque ele entende o processo, entendeu? Quando você entende o processo, tudo fica mais simples. Então esse trabalho é feito assim, doutor, você chega lá na casa, estou com um problema na coluna, já fiz de tudo, não melhoro. A última cartada minha é ir no espiritismo. Eu não ia porque não podia, mas agora eu vou ter que ir, certo? Então ou você vai pelo amor ou pela dor. Então a maioria vai pela dor, né? Na dor eu vou no espiritismo. Aí o doutor Alonso chega lá, João Berbel, que é o médico que incorpora o doutor Alonso, são 2 salas separadas, 50 pessoas de cada lado, mulheres do lado de cá, homens do lado de cá. Algumas cirurgias, ele manda a pessoa tirar a camisa, a blusa e faz a cirurgia aqui nas costas. Não tem corte esse tipo de cirurgia. Tinha alguns médicos que cortavam, esse não corta. Mas ele coloca um produto ali, um negócio gelado, que deve ser algum líquido ali, né? Que gela no momento ali. E o cara fica com a sensação, e aí tem recuperação, tem que fazer o período de não pode caminhar, tem que ficar deitado. Tem todo esse processo. É uma cirurgia como se fosse normal. É uma cirurgia por mentalização. Mentalização. E vai lá e resolve o problema. Então eu tive um caso uma vez que eu fui lá para fazer uma cirurgia também, eu passei por uma cirurgia lá, muito legal, e ele faz, numa primeira reunião, ele faz a consulta e você fala qual é o seu problema. Eu estou com problema na coluna, tá bom, beleza. Então, cirurgia pediatral. Aí ele dá um papelzinho, cirurgia pediatral, aí você volta para a cirurgia. Quando você volta, você entra naquela salinha de novo, e aí ele vem. Aí você está com problema no rim, então você manda pôr a mão no rim. Se está no coração, põe a mão no coração. E mentaliza, estou aqui, estou orando, falando, meu Senhor, me ajuda aqui, cura meu coração, enfim, você está ali mentalizando. Ou Jesus, enfim. Aí você está mentalizando e um médico está do lado de cá. O doutor Alonso passa, bate a mão e fala, tal remédio, tal isso, tal aquilo. O cara já anota, já sabe. E às vezes já aconteceu dizer, primeiro tal, depois a outra. Né? Esse caso ia fazer uma cirurgia de próstata, e chegou lá, o doutor Alonso falou para ele, primeiro coração, depois próstata. Quer dizer, é uma coisa, e o cara não falou nada, né? O cara tá vendo que o cara tá ruim, eu vou fazer. Narciso, às vezes você cura e às vezes você não cura. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e a gente entende muito bem isso no Espiritismo, depois que você compra essa ideia, você fica tranquilo. É que todas as dificuldades que nós temos, sejam elas quais forem, são oportunidades que nós temos de melhorar o nosso espírito. Então vamos usar o exemplo da guerra lá, nossos irmãos que estão sendo mortos, passando por aquela dificuldade, aquele medo, tudo aquilo lá, se ele aceitar aquilo, ele vai se curar de um problema lá de trás que ele vem trazendo isso. Porque o que está acontecendo? Está faltando perdão ali. Um não perdoa o outro, eu morro, quando eu estou fora do corpo físico, eu tenho facilidade de perturbar quem está encarnado, certo? Eu influencio tanto que eu puder ali e faço de tudo, que é o obsessor. Agora, Felipe, uma coisa que me impressiona dentro da própria filosofia espírita é essa questão da psicografia. A pessoa mentaliza e escreve. Chico Xavier, eu vi umas cenas que me impressionaram. Impressionante isso. Como é que se explica esse fenômeno? Ele tem poderes mediúnicos maior, natural, que ele é um escolhido para esse tipo de coisa. Em termos de Chico Xavier, qual foi o momento mais mágico que ele conseguiu realizar nesse momento da mentalização e ao mesmo tempo escrevendo? As primeiras situações que o Chico teve, porque o Chico também via, né? Ele começa a ter, a mãe dele morre, ele fica garoto ainda, sem a mãe, e o pai dele se casa novamente, e casa-se com uma senhora lá que não era muito boazinha, depois ele casa com outro que já era boazinha, né? Mas enfim, o Chico começa a ficar desesperado, porque ele tem os irmãos que vêm, né? Os irmãos, meio-irmãos ali, enfim. E ele começa a ter problemas ali, e ele começa a ficar muito triste e ficar desesperado. Aparece a mãe dele para ele. E a mãe dele aparece para ele e conversa com ele, não, meu filho, calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo, e orienta ele, coisa e tal. E ele começa a ter essa visão a partir daí. E começa a ter visão, e começa a ter esse tipo de informação. Aí a família tenta tirar, porque isso é coisa do demônio, certo? Dentro do conceito de quem não conhece, porque o cara dá o julgamento sem conhecimento de causa.
Ah, isso é coisa do demônio, o cara tá louco. Ou então interna, ou então mata, ou então manda embora. É tudo essas coisas que tinha antigamente. Por quê? Para que aquilo não se contaminasse, porque sabiam, quem estava falando sabia que tinha, mas não podia deixar. O que acontece? Ele vai na igreja, como eles eram muito católicos, o padre tenta tirar, não filho, você é coisa da sua cabeça, enfim, e vai, mas não tem jeito. Aí o padre fala, filho, faz. Já percebi que não tem jeito. Aí ele vai e começa, aos 22 anos, ele escreve o primeiro livro, psicografa o primeiro livro, Parnaso Além Túmulo, chama o primeiro livro do Chico Xavier, aos 22 anos. Poesias ditadas por alguns escritores que já tinham morrido, Castro Alves e Humberto de Campos. Nesse primeiro momento ele começa a receber em português, mas ele recebia de todo jeito, ele escrevia de todo jeito. O Chico tinha uma mediunidade muito aflorada, muito, muito forte. Mas a mediunidade, para responder a pergunta que você fez lá atrás, eu não respondi, e você reiterou ela existe mediunidade de todo jeito. Você é um médium, eu também sou médium, todos aqui são médium. Só que nós temos às vezes um grau pequeno e não sabe qual é a nossa mediunidade. Quando você tem facilidade com a fala que você tem uma mediunidade. Você fala muita coisa do seu conhecimento, mas muita coisa você fala que você nem percebe que alguém ditou para você, ou te inspirou e você falou. No momento você não estava ali, mas se você começar a prestar atenção, você fala, caramba, eu ia falar tal coisa e apareceu tal outra coisa, usei um exemplo que eu não ia usar. Né? Então começa a pensar, começa a refletir. Então acontece essas coisas. Ou então, eu, por exemplo, comentei com você, de vez em quando me vinha uma palavra na cabeça e anotava. Aí eu dormia, acordava de novo, a minha mulher falou, o que está acontecendo? Eu estou anotando um negócio aqui para amanhã. Eu anotando as palavras. No outro dia, eu ia sair uma poesia. Não era minha. Alguém me ditou, alguém me influenciou e eu escrevi. As suas inspirações, pelo poder menor o caráter de ser um médium, era conta-gotas. Aquilo que o Chico Xavier fazia. Não era uma enxurrada. O Chico Xavier tinha uma aura. Foi medida a aura do Chico Xavier pela NASA, né? Tomava acho que 10 metros. Assim, quando o cara chegava a perder, o cara chorava. Não, eu vi um documentário dele que eu fiquei impressionado. E a gente tinha a impressão que alguém estava escrevendo por ele, mas a gente via, né? Via até um documentário em preto e branco no tempo da Tupi, fiz uma pesquisa no Google, enfim, é algo interessante. O assunto é bom, mas o tempo acaba se esgotando. Verdade. Eu gostaria que a gente focasse agora da questão dos centros espíritas aqui em Orlândia. Qual foi, historicamente, as figuras mais importantes para a chegada do espiritismo em Orlândia e quando isso aconteceu? É importante que a gente reverencie essas pessoas que trouxeram essa doutrina aqui para Orlândia. Tarcísio, é verdade, você falou uma coisa importante. O centro espírita que começou em Orlândia, os primeiros movimentos, ele nem começou ali. Começou reuniões em casa de algumas pessoas, enfim. Mas quando ele criou e inaugurou o centro espírita, começou uma atividade jurídica, foi lá em 1983. Dia 7 de janeiro de 1983, a Seara do Mestre. 1983. Tem 40 anos que aconteceu isso. Então significa o seguinte, tinha aqui em Orlândia algumas pessoas que já professavam a religião, que já tinham mediunidades, enfim, vamos montar o centro espírita. Então o senhor Mário Teixeira e a dona Alvina, esposa dele, eu vou só falar esses dois nomes para não ser infeliz e deixar de falar outros nomes, porque tem muita gente. Apenas para a gente fazer uma justiça. Como representante. A família Teixeira, do senhor Mário, tanto é que o Centro Espírita Seara fica no Jardim Teixeira. Jardim Teixeira. Fatalmente foi doação dele. Ele fez o prédio, doou o terreno e depois houve uma doação ali também daquele terreno que a gente ia ampliar ali quando eu estava na presidência, pedi, consegui através de uma ajuda lá. E está doado aquilo para casa, a família doou de coração, aquele terreno está ali para se fazer alguma coisa em prol da sociedade. Então esse casal simboliza o início do Espiritismo, há 40 anos. Nós vamos usar como nossos representantes, porque tem outros ícones do Espiritismo aqui, mas vamos usar como ícone, como um representante de todos nós ali, porque eles tiveram a coragem e a ação de fazer. O senhor Mário, ele via espírito, ele conversava com o espírito. Ele tinha essa habilidade de ver e conversar. Né? Então você vê, ele não satisfeito só de ter esse negócio, ele usou, que é para isso que é feito, aquela oportunidade que Deus deu para ele, de ter essa possibilidade, de distribuir isso com os outros. Então traz para Orlândia o Centro Espírita Seara do Mestre. Era aqui, não tinha asfalto, era tudo rua de terra. Né? E depois desse nós temos 4 centros aqui em Orlândia. Eu gostaria que você mencionasse pelo menos o local de cabeça, eu sei que você sabe os 4 nomes. Depois desse centro, aí também lá na vila ali, frente ao Miali, que tem uma casa espírita. Jardim Boa Vista, na Rua Nefa, 8, que é o Núcleo Espírita. Da Rua 8. Isso. Núcleo Espírita Francisco de Assis. Tem um casal lá que cuida, que é o Mielinho, junto com a esposa dele, né,
que está ali num trabalho magnífico, já faz muitos anos. Acredito que a casa deve ter próximo ali de uns 32 anos, para você ter uma ideia. Então, 8 anos depois que eles estavam ali, abriu. Por quê? Porque você precisa levar uma mensagem, precisa ampliar. Com certeza. Então vai se dividindo, mas continua todo mundo no mesmo barco, tá? Depois disso, nasceu aqui em 2011, também começou um trabalho antes, que pelo Roberto Custódio, e fundou-se o Centro Espírita lá na Vilinha, que é ali na Rua 26, no 1221. Jardim Cidade Alta. Jardim Cidade Alta, foi em 2011, que é uma casa espírita com as mesmas, tudo segue o mesmo livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, sim, explicado pelos Espíritos. E depois abriu também o Emmanuel, que é uma casa de estudos espírita que quase de frente ali, no Jardim Boa Vista, ao asilo. Então são 4 casas espíritas aqui em Orlândia. E você estima quantas pessoas frequentam essas 4 casas? A frequência que a gente conta, por exemplo, você conta mais no dia do Evangelho, porque a casa tem muitos trabalhos. Então ela tem o trabalho, por exemplo, segunda-feira tem estudos. Em termos objetivos, seria a espécie da missa dominical. Bom, isso. É isso que é o índice que vocês fazem a aferição. Na nossa casa lá que é de quinta e domingo, na outra casa lá de quarta e domingo, na outra casa aqui é de segunda e domingo. Então, quem quiser ir, dá para ir todo dia no centro se quiser. Cada dia vai num. Eu acredito que em média de frequência deve dar mais ou menos, somadas por semana, alguma coisa em torno aí de umas 200, 300 pessoas, não passa disso a frequência. Quando você pega os outros trabalhos, amplia um pouquinho, mas a casa, quando ela trabalha somente com a divulgação do Evangelho, é uma coisa mais restrita, porque a pessoa às vezes quer muito para buscar uma ajuda, ainda não comprou a ideia totalmente do Espiritismo. Agora o Espiritismo, antes de encerrar, só para dizer uma coisa importante para não passar. Então tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, fora da caridade não há salvação. Segundo, qual a orientação que os Espíritos dão para nós? Irmãos, né, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então não basta você fazer caridade, você também tem que entender. Você precisa saber o significado das coisas. Eu vou dar um exemplo que eu gosto sempre de falar. Você pega o Pai Nosso, por exemplo, que é a oração que Jesus nos ensinou. Tem um lugar que fala assim: Pai, perdoa os meus erros, né? Vou traduzir aqui. Assim como eu perdoo dos meus inimigos. O que eu estou falando para Deus? Que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu já estou falando isso para Deus. Mas ninguém para pensar. Porque o cara repete 10 vezes: Pai nosso que está no céu, vosso nome, pagar a conta amanhã. Não é assim? Ele não tem concentração, não é o coração que está falando. É a boca. Então você tem que falar com o coração. Não deu certo, começa de novo. Não precisa também rezar o Pai Nosso. Você pode conversar com Deus, você pode conversar com os amigos espirituais, você pode conversar com aqueles que estão de alguma maneira não te entendendo. Me desculpa, eu errei, mas não sabia, estou tentando me melhorar. Agora, Felipe, o censo do IBGE dá condição de eu lhe perguntar: quantos espíritas existem no Brasil? Olha, o último censo que nós temos divulgado é de 2010, então nós estamos atrasados aqui, eu não achei outro censo, tá? Então nós tínhamos em 2010 3,8 milhões de pessoas que se declararam espíritas. Agora, a gente sabe que naquele momento tinha mais ou menos em torno de umas 10 milhões de pessoas simpáticas ao espiritismo, mas não se declaravam espírita, ou por medo, ou por vergonha, por algum preconceito, porque tem isso ainda, tá? Mas esse número, ele vinha aumentando uma média de 70% cada pesquisa. O IBGE a gente não tem a última, não foi ainda divulgada, se vier nesse ritmo ele deve subir bem. Agora, por que ele é mais forte no Brasil do que na França, que nasceu na França e veio para o Brasil e ficou mais forte aqui? Porque aqui era terra fértil para isso. Então, nossos irmãos que vieram aqui, os escravos que trouxeram as religiões afros, né, tinham já um contato com o mundo espiritual. Então tem uma certa ligação, o pensamento das religiões afro, para a questão de espíritos também, tem uma certa relação ou não tem nada a ver? Na verdade é porque não existia ali, por exemplo, um antagonismo entre as religiões afro e o espiritismo. Todos se respeitam, né? E o espiritismo entende que a gente tem que respeitar todas as religiões, e até quem não tem religião. Porque não é a religião que vai salvar o homem. A religião não salva ninguém. Porque se você achar que você deu um dinheiro vai te salvar, não vai. Se você achar que na hora da morte você pedir perdão, Deus vai limpar, também não vai, porque não é justo. Então, o homem só vai se libertar disso à medida que ele compreender a mensagem. Então, Jesus veio aqui e libertou tudo isso. Ele falou um monte de coisa que a gente não entendeu. Ele falou: há muitas moradas na casa do Pai. O que quer dizer isso? Ninguém pode analisar? Não é aqui. Há muitas, então essa é uma das. Não é? Nenhuma ovelha do rebanho que o Pai confiou a mim se perderá, ou seja, não vai morrer no fogo do inferno. O demônio, o que é demônio? A palavra daimon quer dizer outra coisa, que veio de lá, o daimon, que era o doente, o dai de doente. Certo? Então,
vamos já mudar para cá e vamos usar isso aqui como uma narrativa para prejudicar do lado de cá. É esse o grande problema. Então, por que a gente tem que estudar? Qualquer assunto que você queira não ser enganado, ou dificilmente ser enganado, porque pode ser enganado a si mesmo, é você estudar. Porque aí, se alguém falar alguma coisa, fala, isso não é espiritismo. Eu fui frequentar uma casa, só como exemplo, em Uberlândia, quando fui para lá, e eu cheguei, tem uma casa espírita, eu estava começando o espiritismo, eu fui para lá em 96, 97, quando o Zé Luiz faleceu, que eu te falei. Quando eu cheguei na casa lá, entrei, vi lá o livro do Allan Kardec, achei bacana aquilo, legal, espírito, né? Estava começando, mas já tinha noção. E quando eu chego lá, eles estavam em pé, atendem em pé, e com terreiro, enfim, com todo o respeito que eu tenho pela religião, o espírito falando comigo disse assim, era uma moça bonita, a médium, lá eles chamam de cavalo, dentro da religião. Cavalo é a pessoa que recebe o espírito, meu cavalo. Você gostou do meu cavalo? Eu disse, não, gostei. Eu vou falar que não. Mas você achou bonito? Eu achei. Olha, se você quiser, uma vez eu permito que vocês se encontrem. Desse jeito. Naquele momento, tá bom, eu saí e nunca mais eu voltei lá, porque já tinha discernimento. Então o que eu estava sendo ali? Obsediado, para cair. Então se você tem conhecimento, você não cai. Então você tem que se preparar para não cair. Então tem que se instruir. Então não tem demônio, os espíritos que estão perturbando nós aqui são nossos irmãos, que a gente fez alguma coisa e eles não perdoaram, então a gente pede perdão para eles. Eles vão também ser luz como nós vamos ser, então não há motivo de nenhum desespero. Né? Acho que a doutrina ela é consoladora. Não morremos. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Falou para o cara que está morrendo na cruz com ele, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Onde é que é o reino do céu? Se tem 2 trilhões de galáxias. Me fala aí, Tarcísio. Onde é que é o reino do céu? Que Jesus falou para nós. E a gente descobriu onde é. O dia que o homem melhorar-se, o dia que ele fizer aquilo que Jesus está explicando para nós, que ele conseguir eliminar todas as suas arestas, ele vai estar implantando o reino de Deus no seu coração. Se eu implanto aqui, você implanta ali, eles implantam lá. Nós modificamos o planeta e modificamos tudo. Então é lá que está. Quando ele fala, meu reino não é do destino daqui por enquanto, por agora, quando ele está no pretório com Pilatos. Que ele fala, mas você é o rei dos judeus? Não, eu não sou. Se eu fosse rei, os meus súditos estariam aqui me defendendo para não ser castigado. Mas tu és rei, você está dizendo. Meu reino não é deste mundo, por agora. Se não é por agora, por quê? A Terra está mudando, viu, Tarcísio? A Terra está evoluindo, ela vai passar, porque existe uma classificação imensa dentro disso, mas o Espiritismo ele deu uma simplificada. Então tem os planetas primitivos, que recebem aqueles espíritos recém-criados. Depois tem o planeta de provas e expiações, que é a Terra. São esses espíritos que criaram um pouquinho, vêm para cá, por isso nós estamos nessa guerra toda aí, nessa discussão, em todo lugar. O mal ainda está dominando, né? Não foi Deus que criou o mal, foi o homem. Deus só criou o homem. Aí nós vamos para um planeta agora, a Terra vai passar para um planeta de regeneração. Quem vai estar no planeta de geração? Só os espíritos que fizeram alguma mudança, que estão preparados para isso, que estão num grau maior, que vão poder fazer um pós-doc ali, entre aspas. Os outros vão continuar nessa universidade ou noutra. Não vão queimar no fogo do inferno. Depois dessa vem os planetas felizes. E depois vem lá aquilo que é onde você se torna uma luz, um anjo, e vai ser o espelho e a semelhança de Deus. Perfeito. Meus amigos, no encerramento dessa entrevista, combinei com o Felipe que ele leria aqui uma mensagem para dar algum pensamento para nós nesse sentido. Então eu convido para que você faça a leitura dessa mensagem olhando para essa câmera aqui, Felipe. Tarcísio, eu agradeço essa oportunidade. Falamos tanto do Chico Xavier, que é um exemplo de humildade para nós. Uma oração curtinha, mas que eu queria deixar como uma energia boa para vocês aqui, para todos que puderem nos ver depois, que recebam essa força, né? Esse abraço, e que ele seja recheado de boas energias, de bons pensamentos, de boas ações, independente de ser espírita, independente de ser católico, de qualquer religião. É um irmão que está ali vendo, vocês são nossos irmãos, vão receber essa mensagem do Chico Xavier. Olha que coisa simples e profunda, né? Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afastes de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas.
Dai-me, Senhor, agora e sempre a vossa paz e obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Essa belíssima mensagem do Chico, uma oração. Tarcísio, eu queria te agradecer também, aproveitando aqui essa oportunidade. Não deu para a gente falar tudo, porque é muita coisa, mas eu quero te fazer um presente aqui. Obrigado. Gostaria que você tivesse a Livro dos oportunidade. Espíritos, Livro Allan dos Kardec. Espíritos. Eu acho que você vai gostar bastante. Outro dia eu fiz esse presente, há muito tempo atrás, né? Já faz anos, para uma pessoa, e passou mais ou menos uns 8, 9 anos, ele me liga um dia, me ligou, um diretor de uma empresa lá de Itu, e falou: Felipe, estou te ligando para te fazer um agradecimento. Eu falei: que agradecimento? Cara, você lembra que livro você me deu, cara? Mudou minha vida. Falei: que legal, cara. E eu até te agradeço que tem aqui uma dedicatória especial também. Simples, Felipe, mas para o amigo do coração. No encerramento disso, eu vou confidenciar um fato que aconteceu entre eu e você quando éramos criança mesmo, né? Pré-escola, no Oswaldo Ribeiro Junqueira, e que nós estudamos na mesma classe, tipo 5, 6 anos de idade, nem me recordo bem. Aí. A professora Cidinha Freato, é isso? Cidinha Freato. Me recordo que eu menti para ele, portanto tenho que pedir desculpa. Pequei. Eu dizia que lá na Vila Marcúcio, que a gente conseguia ver dali, né, não tinha casa ainda no Jardim Boa Vista, só tinha até a Vila Marcúcio, onde eu nasci. Eu dizia lá: qualquer dia eu vou te levar, porque lá onde não tem casa, lá tem um elefante que você vai conhecer. Até agora eu não te levei, mas fica aqui. Mas foi uma brincadeira boa, porque eu fiquei feliz de poder conhecer o elefante. Um dia eu vou conhecer. Pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio, mais uma entrevista do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Com certeza é um tema muito rico e a presença do Felipe muito nos enriquece. Eu tenho certeza que você, mesmo que não seja espírita, entenderá essa mensagem para alimentar com certeza o seu espírito.